Eu é que agradeço o convite, epá, e estou cá mesmo porque, quer dizer, acho que as oficinas do convento correspondem muito, na sua ideia, àquilo que é a ZDB. É óbvio que os sítios estão feitos com a conformidade dos contextos. Pá, nós estamos no meio do bairro Alto, onde ainda por cima hoje em dia passam milhares de pessoas, acho que é 500 mil por cada fim de semana. Epá, aqui não passam 500 mil, se calhar, ao ano, né? ou sei lá. E então, pronto. Vou passar só a tentar, a ver se em 25 minutos consigo explicar, ou para dar umas dicas do que é a ZDB. A minha conversa é super solta e espero-os super soltos vos ver, a cortarem-me a dizer, olha, como é que fazem, mas isto, como é que é, e o dinheiro vem de onde, e pá, estou à vontade. Ok. Pronto, nós surgimos em 94, como vos disse, uma associação cultural, tínhamos percebido esta coisa da tomada do golpe de Estado, da geração dos anos 80 que toma conta da cultura. Epá, que é que íamos fazer nós? Uns sítios das Belas Artes, outros não. Pá, enquanto que hoje em dia são das Belas Artes e não têm tempo, são 3 anos, e têm grandes dossiês para se poder vender, nós na altura nem essa coisa nos ensinavam. Estávamos 5 anos, havia muita confraternização, pá, mas não tínhamos maneira de escoar, de fazer e de ter um encontro, e pá, de sentir que era uma coisa nossa. E fizemos isso, alugamos um espaço, o primeiro ano pagávamos 50 euros cada um, os 14, e decidimos que fazíamos uma exposição cada um, digamos, dividimos, éramos 14, mas dividíamos, pronto, 1 ano e 2 meses, cada artista vai poder ter 1 mês e tal. Passado esse ano, houve uma nova configuração, uns que tinham exposto quiseram-se ir embora porque já tinham exposto, e outros consideraram que a plataforma podia ser muito mais abrangente e não só exporem e mostrarem os que estavam lá, mas fazer com que isso fosse uma coisa que as pessoas todas tivessem, outros artistas pudessem pedir, para ser uma coisa muito mais abrangente e mais especializada. Havia uns que arranjavam os mais e os artistas podiam ser pessoas exteriores que não conhecíamos, mas que admirávamos. Por esse caminho fora, abrimos à volta de 15 sítios, fizemos 3 festivais atlânticos, o primeiro foi em 95, depois em 97 e 99, eram festivais temáticos, que chamava Festival Atlântico, é um nome super pop, que era para ver se conseguimos angariar dinheiro, chamava Festival Atlântico Arte, Performance e Tecnologia, que são coisas que a priori não têm muito a ver, e a ZDB desligou-se absolutamente da tecnologia, mas é uma coisa, por exemplo, que aqui faz parte, eu sei que faz parte a tecnologia, o circuito bending e todo esse tipo de conhecimento serem promovidos pelas oficinas do convento, mas que nós deixamos porque não tínhamos capacidade para também tomar conta dessa área. Então, o Atlântico, fizemos uma primeira edição em 95 e era em vários sítios de Lisboa. Lisboa, na altura, era muito mais acessível e nessas 3 edições conseguimos, na última, ocupar, sei lá, tipo 2 edifícios do Chiado à frente da FNAC, que na altura estavam vazios, trazer num caminhão-tir, rapar desde Berlim para baixo, arte que hoje em dia seria absolutamente anormal trazer, e veio, sei lá, convidamos o Baudrillard por telefone e veio, porque tinha uma casa em Lisboa, o Paulo Virilio convidámos, mas não veio porque tinha que vir em comboio e não queria, sei lá. Na altura as coisas eram muito mais fáceis, por assim dizer, no final dos anos 90. Era o princípio da internet. Em 94, os artistas tinham 1 ou 2 páginas de internet e tinhas lá o telefone e o e-mail, tipo todos, quer dizer, era fácil ter essa... Havia um catálogozinho que punha os telefones, eu lembro-me daquela artista, como é que ela se chama? Não faz mal. Artistas muito conhecidos, tinhas um guia de artistas e tinha lá o telefone, podias-te ligar para casa, que hoje em dia é difícil. Hoje em dia, tu para lidares com um artista, ou é através de um amigo que é artista, ou então tens que ir, a relação mais direta é através da galeria, não é? Que é logo uma mediação. O galerista quer onde é que é, como é que é, vai vender, não vai vender, guita, onde é que dá a guita? Não é? E quando, os nossos propósitos, e suponho que os daqui também, nós queremos criar acontecimentos diferenciados. Aliás, fica mal dizer, mas abominamos cultura. Cultura é tudo, não é? Cultura é eu estar aqui com a caneta e estar a ver isto. Portanto, nós queremos fazer arte. Arte não no sentido de snob, mas no sentido de uma coisa diferenciada. Uma coisa diferente.
uma coisa que às vezes não percebes muito bem, mas que é qualquer coisa que te faz seguir o fio à meada e que estás ali à procura da diferença. Pá, uma diferença com regras, verdadeira, que corresponde a determinados padrões, pode funcionar ou não. Nesse Festival Atlântico, até 99, abrimos 15 espaços, fazemos o primeiro workshop lá fora de Lisboa, fora de Barcelona, que eles tinham feito o primeiro internacional fazemos nós, sei lá, estamos muito naquela onda, somos umas máquinas de trabalho e conseguimos criar uma espécie de teia. Que aliás tem piada, porque em 99 a ZDB era um sítio já muito considerado em Lisboa e tu ouves agora, pá, putos mesmo, porque a ZDB frequenta, pessoas de 20 anos frequentam entre os 20 e os 40, tipo, pessoas da minha idade já não frequentam a ZDB. Frequentam para os concertos, mas não frequentam no dia-a-dia, quando essas pessoas frequentam no dia-a-dia, porque vão beber um copo, ou porque combinam à noite, ou vão ver um concerto e por aí fora. Agora perdi-me. Que as pessoas de hoje em dia às vezes dizem, a ZDB agora está a bombar. A questão é que bombou sempre. Teve sempre super ativa, de diferentes maneiras. Ela é muito diferente do que era há 20 anos atrás, mas o mundo mudou. Então, quer dizer, nós também de alguma maneira acompanhamos o mundo, fugimos, por exemplo, a ser empurrados os que trabalham com os jovens, não é? Se na altura eu tinha 26 anos, ou 25, curtia trabalhar com os gajos de 25 anos, agora tenho 50, curto trabalhar com os 25, mas curto trabalhar com os de 70. Tipo, não quero ser encafuado lá porque a Câmara Municipal ou a DG Artes têm problemas de promover os jovens, isso é o problema do Estado, não é o meu problema. Eu posso entender isso e fazer internamente serviço educativo gratuito para o agrupamento vertical da Baixa Chiado. Olé, pronto, temos isso. Mas isso fazemos nós porque nos apetece, não é porque o Estado considera, não gostariam de trabalhar com as crianças. Não, quer dizer, nós queremos trabalhar com as crianças, mas não queremos que tu nos digas que temos de trabalhar com as crianças. Pronto, 99, abrimos os 15 espaços. Trabalhamos com imobiliárias, fomos aqueles gajos que fomos chatear as imobiliárias, dizíamos, este sítio, se nos emprestas durante 6 meses, montamos uma exposição, depois sempre acabamos por ficar mais um ano, até que um bom dia fomos no Bairro Alto, encontramos um edifício, ficamos lá um ano, e este prédio onde nós estamos, que é o que está aqui, tinha uma janela colada a outro prédio, e entramos pela janela, por acaso este prédio entramos pela janela, e vimos que era maravilhoso, que era um palacete incrível, sabemos quem é que era da Segurança Social, pedimos para 6 meses, depois pedimos para um ano, fizeram um protocolo e a Segurança Social, porque acontece muito nestes departamentos do Estado, é que estão sempre a mudar, nós não mudamos, nós, o Tiago não sei quantos anos está aqui, ele não mudou, não é? Eu estou na ZDB desde 94, já saiu um ano, já tive mais protagonismo, já tive menos protagonismo, mas ficamos... a fazer a nossa vida profissional acaba por decorrer aqui. E nestas coisas ministeriais e das câmaras, está sempre a saltar. O tipo do Departamento de Património, depois saltou, depois entrou o PS, o PSD, a tia, a avó, está sempre a saltar. E como quem não quer a coisa, estamos lá há 20 anos. Com um papel rechemengoso, que não vale nada, e pronto, e que quando houve a crise quiseram vender, e tivemos que fazer umas movimentações e por aí fora. E acabamos, depois de abrir todos esses espaços, por... recuperar este edifício. Por acaso não tenho aqui o dossiê, mas também seria uma seca. O edifício não tinha água, nem luz, nem portas, nem tinha uma banheira num pátio, caía meia tonelada de água na parte de trás do edifício, num coiso para baixo. E o que fizemos foi recuperar o edifício, dotar o edifício de algumas capacidades para, dentro da área que havia, para fazer essas atividades. E aqui estamos. Agora, este PPT, este coisa, foi feito em 2011, portanto, as imagens que vão ver estão um bocado desatualizadas, mas depois vou mostrar umas coisas mais contemporâneas. 94, tivemos, a Câmara Municipal deu-nos um edifício também, pior ainda, mais estragado do que este, em que conseguimos fazer lá 2 residências, uma com um grupo de artistas franceses, que foi fantástico, foi uma grande aprendizagem para nós, porque eles eram de Grenoble, e independentemente do historial particular de cada um de nós, que é o do it yourself, tipo, é bom um artista saber tratar de luz, saber desmontar um PC, saber filmar em 16mm, saber, basicamente saber. Quando um gajo não sabe, ou uma rapariga, tentei saber, e tudo é possível de saber e aprender. Então, basicamente,
estes tipos de... O Mathiá Denise, o Mathiá acabou por ficar aqui a viver em Lisboa, depois de ir para Cabo Verde e para Brasil e Luanda. Ele vive hoje em dia em Lisboa. O ateliê Metamkin, que era de 16 milímetros, também tivemos a sorte de, em 99, ter uns gajos que faziam os filmes, revelavam os filmes, vias como é que revelavam os filmes, e depois passavam os filmes na máquina e desmontavam a máquina e montavam a máquina. Portanto, aprendemos isso também. Laurent Follon, que é artista visual, Delfino Reis também, Sebastião Perrou, que é muito que não sei. E no ano a seguir, quem ocupou foi o João Maria Guzmão e o Pedro Paiva, que não sei se sabem quem são, mas que depois eu viria a fazer a Bienal de Veneza com eles. E até há bem pouco tempo tivemos uma exposição, que é o Luacão, em que cruzamos o trabalho, que depois vão ver um vídeo, do João Maria Guzmão e Pedro Paiva com o do Alexandre Estrela, que aparentemente não tem nada a ver, porque um é um artista conceptual que trabalha a tridimensionalidade da imagem em movimento, que é bidimensional, e o João Maria Guzmão e o Pedro Paiva, que é uma espécie de paraciência por aí fora. Pronto, Festival Atlântico 95, 97, 99, estão aqui alguns nomes. A revista, ainda fizemos uma revista Flirt entre 97 mensal e 2002 de distribuição gratuita, que foi feita pelo ateliê Bárbara Seixi, que tem aqui umas imagens de design que já vemos a seguir. Depois ainda fizemos uns intercâmbios em 2003 com Belfast, em que fomos um grupo de, 12 artistas daqui e vieram 12 artistas. Havia uma coisa na altura, ainda acreditávamos em 2002 que éramos um coletivo artístico, portanto, ZDB 94, e fizemos em 96, 97 e 98, fizemos 3 intervenções na Arco em plataformas tecnológicas, uma em realidade virtual, outra na net e outra piratamos um DVD e mudamos algumas coisas lá dentro. O Paroli também foi um projeto para La Casa Encendida em 2002 em plataforma digital. Transfer, nem me lembro o que era isto, mas era também uma coisa qualquer de novas tecnologias. O Transfer foi um projeto que fizemos sobre a imigração ilegal, que era em plataforma de internet e que foi feito para um intercâmbio que é o Go to Frisco, que é juntamos umas pessoas de Nova Zelândia, Toronto, São Francisco e Lisboa, de espaços homólogos, quer dizer, no fundo seria como este espaço, com outros 3 espaços destes sítios, reuniam-se em São Francisco, a convite dos gajos de São Francisco, que era o Go to Frisco. O Subsonic foi com o Edgar Pera em Cabo Verde. Given Data, Netbank e Virtual Shop foi as coisas que apresentamos no Arco. O terceiro são os cartazes desse tal prédio. O prédio, este aqui, que estão a ver em baixo, onde põe terceiras do lado esquerdo, tem esse prédio todo ruinoso e todo podre, que hoje em dia está exatamente igual, ainda mais podre, porque fomos metidos na rua, na altura em que o Santana Lopes... eu vou abrir, portanto, vocês quiserem podem cortar e qualquer coisa. O Santana Lopes recebe um telefonema, sim, Nacho Checa, sim, venha, está a ser corrido das tercenas, chega ali e estavam... o Santana Lopes foi 4 meses presidente da Câmara, correu com os Artistas Unidos da capital do Bairro Alto, correu connosco daqui, correu com mais não sei quem. E estava o chefe da Proteção Civil, uma panóplia, chega ali, tipo, o que é que se faz aqui? Pronto, estava o Santana Lopes nos varandis superiores que vão para a Embaixada do Luxemburgo ou para o Instituto José de Figueiredo, a fazer assim. Tipo, parecia o César, a dizer, que se vayan. Pronto, e fomos corridos desse prédio. E acabou esta nossa aventura de fazer residências de criação, que foi um projeto, apesar do prédio ser uma grande porcaria, foi um projeto muito, muito bom, porque era umas residências. Hoje em dia o conceito de residência é muito aquela coisa que te arranjam um apartamento em Paris ou em Copenhague, ou vem aqui e arranjam-te na Rua de São Paulo um apartamento, estás ali um mês e depois vais-te embora. Eram residências mesmo na criação, quer dizer, havia meios, recursos, apresentações, e estas residências eram anuais, eram o ano inteiro, e havia apresentações porta aberta a cada 3 meses, em que a lógica é que houvesse uma exposição que ocupasse todo o prédio, de cima para baixo. Na altura trabalhávamos tudo isto, a imagem gráfica,
é do Ateliê Bárbara 6, não sei se quem conhece design, é o António Gomes, pá, que é um tipo extraordinário, pá, que hoje em dia pronto, trabalha com imensas coisas, com Maria Matos, sei lá, faz para o Museu do Chiado e tal, mas na altura era novo. A exposição, a revista Flare estão a ver o aspecto, de 2 números. Isto é o Go to Freeze com o cartaz do lado direito e o da esquerda era o Transfer, eram os papéis que era acerca da imigração ilegal, isto estamos a falar há 15 anos atrás. Pronto, os objetivos, pá, isto é uma linkagem daquelas mesmo direta, não é? Promover a criação, experimentação, inovação, desenvolvimento. Pronto, há uma coisa também que era importante e que se calhar depois nas artes visuais vou ir mais adentro, mas que também acontece na música e nas artes performativas, que é um artista, uma pessoa qualquer tem um potencial artístico, pronto, trabalhamos com artistas, tipos que estudaram normalmente nas áreas, embora haja exceções, e o que fazemos é um acompanhamento do trabalho, quer dizer, há uma discussão, vê-se o potencial, vê-se o que é que essas pessoas desenvolveram e tentamos que elas façam parte de uma residência que acontece mais ou menos cada ano e meio, em que se juntam à volta de 15 pessoas, vá lá, dois séniores, por assim dizer, no meu caso, porque não sou artista, e o Gonçalo Pena tem sempre acompanhado, que é um tipo que deu 11 anos aulas nas Caldas da Rainha de pintura. 3 tipos middle careers, quer dizer, que já são, que já têm trabalho, que já expuseram em Serralves, em todos os lados, e depois 10 pessoas muito mais novas, quando eu digo muito mais novas, entre os 27 e os 35 anos. Para poder acompanhar durante entre 2 meses e meio e 3 meses o trabalho. Tomamos um pequeno almoço todos os dias, temos discussões aferradas pelo menos um dia por semana, convidamos cada 15 dias ou aproveitamos os gajos para Lisboa, é uma plataforma, todo mundo passa por Lisboa, todo mundo, portanto, e várias vezes até, tipo, é raro o ano em que não passam, sei lá, passam milhares de gente que nos interessa em termos de conhecimento, e convidamos pessoas que podem ser escritores, cientistas ou artistas, a falarem, mas não só sobre o trabalho, mas focarem sobre determinadas temáticas ou experiências que a nós nos interessa ouvir. Portanto, a criação, apesar de nós sermos conhecidos como um sítio de difusão, a parte da criação é basilar. Basilar ao ponto de o João Maria Guzmão e o Pedro Paiva, quando entraram na ZDB, tinham 23 anos, quando saem da ZDB em 2009 têm 32 e entram como alunos e saem na Bienal de Veneza. E a ZDB angariou dinheiro à volta de 100 mil euros para, durante esse tempo, poderem produzir trabalho. Portanto, eles quando saem na Bienal de Veneza têm 100 merdas para vender. Pá, porque aqui, quer dizer, eu acho que é importante isto perceber, que é o sistema das artes, um gajo é muito agir, bué da louco e faz umas peças incríveis, mas se não tiver nada para vender, pá, dão-te umas palmadinhas nas costas e dizem, vai lá para o teu casulo, quando tiveres material para vender, vem para aqui que a gente quer vender. Quer dizer, a nossa preocupação não é o mercado, mas o mercado está lá, e queremos que as pessoas vivam do que fazem, e para viver do que fazem é preciso ter produto. Pronto. Agora, o que tentamos é que o produto não seja salpicado de merda até não ter 100. Expliquei-me, não é? Pronto. E a experimentação no sentido em que as coisas não são feitas nesse sentido de serem comerciais, ou vamos aqui produzir 4 peças para meter numa exposição, ou não. Essa jogada são jogadas a médio prazo, não são jogadas ou a longo prazo. Quando um artista vai expor, norma geral, quando um artista vai expor nas artes visuais, na ZDB, ou até os próprios artistas, a Angela Olsen, digo esta, ou Bonnie Prince Billy, por dizer alguém que eventualmente possam conhecer, porque são artistas internacionalmente conhecidos, os gajos vêm tocar uma vez, há Link, há Onda, vêm em residência, vêm tocar outra vez, já vendemos o espetáculo, fazemos outro Link, sei lá, a Angela Olsen tentou-se a última vez que gravasse uns fados, ficou muito a falar, ninguém vai ouvir, pronto, tchau. Não é, a coisa não está clara, nós estamos aqui para nos divertirmos, para curtir, para manter relações de amizade,
E nós sabemos que quando está metido o negócio, o business, o dinheiro, e quando se gasta dinheiro, e quando se mete tempo, e quando não há retorno, é uma merda, mas é assim, é preciso ter calma. É preciso, como é que eu diria? A relação humana é que está em primeiro degrau. Ainda que seja difícil, ainda que às vezes um gajo diga, vai à merda, vai tu. Um gajo pensa, não, relação humana. É o Deus, não é? A vontade, o manter a amizade com as pessoas, para ter há umas coisas que o gajo não põe em causa, não é? O direito à habitação eu não ponho em causa. Mas não há habitação, estou-me a cagar. Não ponho em causa, direito à habitação. Posso mudar, mas há coisas que eu não vou mudar e não quero mudar. Pronto, e esta coisa da relação humana é uma cena que um gajo tem que tentar manter. Tentar manter, apesar das dificuldades, porque tudo é feito, todo o sistema à volta é feito para tudo quebrar. Tudo. Não é? O artista, tipo, acena-lhe uma notinha e o gajo vai-se embora. Pronto, não é? E é normal. Precisa do dinheiro. Igual que nós podemos dizer, desculpa lá, já está, vem aqui, trabalhas aqui na Gulbenkian, pronto, não vais mandar, mas ficas quase a mandar. Não é? Tipo, pronto, há regras que um gajo tem que as manter como princípio para poder manter estas coisas vivas e que as coisas deem resultado. E a longo prazo, não é? Já sabemos que estas coisas da cultura e da arte foram feitas para quem tem dinheiro, não foram feitas para todos. Elas são para todos, de facto. Mas foram feitas, o sistema, não é? Aliás, podem ver, as feiras e as exposições de arte são para o pessoal que anda em boas escolas, privilegiado, que de vez em quando compra uma coisa. Portanto, no fundo, nós trabalhamos no mundo das ideias, como todo mundo pode trabalhar, mas queremos tornar mais acessível, tentar ultrapassar as mundanices do dinheiro, dos mal-entendidos, dos interesses, não sei o quê. Whatever. Inovação, desenvolvimento das artes visuais, performativas sonoras e os seus cruzamentos. Pronto, isto acontece também nas artes performativas. Temos uma sala que é um bocadinho maior do que esta, pronto, é muito mais comprida, acho que deve ser igual. Tem uma bancada para 50 pessoas e fazemos 13 residências de criação por ano. É bom que apresentem no fim, se a coisa está menos matura ou não apresentam, apresentam em 3 dias. Se o espetáculo foi uma residência, digamos, em que já estava muito claro que ia ser marcas 2 ou 3 semanas, e é sobretudo não só para o espectador, mas também para outros programadores virem ver. Só para que não haja enganos, vendemos arte e vendemos concertos. Tipo, fornecemos concertos a todo o mundo que os queira comprar. Desde festivais, Superbox, Serralves, a Casa da Música, a Diabo 4. Por isso é que também temos boas relações com os artistas. Porque fazemos que o dinheiro circule. Independentemente da relação. Vamos comer e coisa, e na boa, e vamos beber copos. Mas depois há uma parte que ela tem mesmo que funcionar. Ela tem que funcionar porque as pessoas, qualquer pessoa tem direito a formar família, a ter crianças. É como as residências, não é? Convida o artista, mas o artista não pode trazer criança nem a mulher. Que é isto? O artista está em criação, traz a mulher e o filho, com certeza. Então agora tem que estar, o gajo é obrigado a não ter uma noção de família. Clássica, porquê? De alguma maneira, é bom. Eu acho que este tipo de coisas fazem parte da nossa, pelo menos das ADB fazem parte ficamos a pensar, discutimos, perdemos umas horas nesta coisa. A divulgação e conhecimento de obras escritas contemporâneas de novas linguagens, a formação acompanhada baseada em residências de criação, a colaboração, nomeadamente através de coproduções e residências internacionais de criadores portugueses e estrangeiros, sensibilização de novos públicos, nomeadamente através do serviço educativo, que é o teleagrupamento vertical baixo Chiado, a documentação, e fazemos outras coisas de serviço educativo, que é, por exemplo, na Verbo e Vocovisual, que é uma exposição que fizemos em fevereiro, março, abril, até abril, ao princípio de maio este ano, de poesia experimental portuguesa. Fizemos uma série de atividades, que é desde recriações de performances dos anos 60 até o Américo Rodrigues fazer visita guiada, que isso é aberto ao público, isso é serviço educativo, que não é dirigido às crianças. Documentação, tal. Pronto. Nas artes visuais, não é só arte contemporânea. Fazemos algumas exposições documentais. A exposição que fechou há 15 dias era muito específica, cartazes da USPAL, Organização de Solidariedade com os Países da África, Ásia e América Latina,
que havia pronto, foi a época de ouro do cartaz cubano, tinham tido, a gráfica cubana foi sempre muito potente ao longo do século XX, mas depois tiveram acesso a a uma série de professores do leste e de material do leste, e nomeadamente houve um tipo que é o Rustgar, que era o diretor da edição da USPAL, que eles tinham uns livrinhos, e dentro desses livrinhos metiam os pósteres, e esses pósteres era para mandar internacionalmente. Foi a primeira vez que se fizeram pósteres para mandar internacionalmente. Pronto, fizemos uma exposição sobre esses cartazes. É óbvio que são cartazes cubanos de 1960 e 70, pá, tem a mensagem política. Quer dizer, aquilo não era anticapitalista, a libertação, apoio aos movimentos de libertação, apoio ao Vietnã, pronto, esse tipo de coisas. Igual que aqui, que esta exposição se chama A Esquerda da Esquerda, que é sobre a visualidade gráfica em Portugal de 1973 a 1977, pronto, que também pronto, que tem, onde se identificaram, acho que é 300 e tal partidos políticos, portanto, e trabalhamos nesta exposição em particular, trabalhamos com um grupo que trata a memória proletária portuguesa, que estão sediados no Barreiro e que nos ajudaram, e a grande maioria dos cartazes, o grande grosso dos arquivos, é de um tipo do norte de Portugal, que o fez por conta própria, ligado ao MRPP, por aí fora. Pronto, temos este tipo de exposições, temos as que fazemos de raiz, que é com o João Maria e com o Pedro, com o Alexandre Estrela, estive em Timor e estive nos Açores, com o Gabriel Abrantes, estive no Sri Lanka, no Haiti, em Angola, no Brasil, não me lembro mais agora, com o João Maria e com o Pedro, estive em Angola, estive no Brasil, na Argentina, no Chile. Pronto, são exposições em que há uma série de viagens, é feita a produção e a longo prazo estamos a trabalhar. Dá-lhe, filma, faz, cultura, ou se baleia, cagaste. Acumulas esse material todo e depois no fim dizes, ok, então vou-te fazer uma exposição. Pronto, essa é a base do trabalho. É óbvio que há várias, há sempre em andamento, não é? Agora vai vir, nós inauguramos hoje, antes daqui um mês vai vir o Capela, um artista angolano de 70 anos, em que vamos fazer uma residência, quem sabe, de 3 semanas, a 1 mês e meio, a 2 meses, ou 3 meses, consoante o velhote lhe der curtita cá ou não. Uma coisa super fechada, em que já arranjei material, crio-lhe as condições de trabalho, vamos falando, vamos vendo, se calhar, se não der nada, não dá nada. Estive com o Daniel Brau Fux em Cuba em dezembro, fizemos uma série de fotos, vimos o trabalho, pronto, temos que ir ao Irão, ou para Cuba outra vez. Não deu nada. É ongoing, a cena é ongoing. Pronto, agora terão a pensar, este gajo tem uma vida inacreditável. Não, o que acontece é que se criaram condições para esta coisa. Ok, estou em 30 minutos, vou rápido já. Artes visuais, não vou falar mais nada agora. Pronto, era essas exposições de raiz, era estas, e as outras. Por exemplo, a exposição que inaugura hoje é a primeira vez que vamos fazer uma coprodução com a Culturgesto, uma exposição que teve no Hotel Fabiano, que teve agora na Culturgesto no Porto, vem para aqui reformulada. E embaixo é uma exposição do João Simões, que é uma exposição muito conceptual, muito limpa, em que ele apresenta 3 nós, vamos ver como é que o pessoal reage. Isto é a viagem ao meio Alexandre Estrela, pronto, aqui várias imagens, várias coisas. Fizemos a exposição do Black Panther Party, em que veio uma série de pessoas, é Maury Douglas. Isto é da viagem com o João Maria Guzmão e Pedro Paiva ao Brasil. Isto é Angola, na Tornang, nas torneiras de Angola, em que fizemos uma hélice e rebentou-se. Isto é no Chile, em Atacama. Isto é, por exemplo, estas 4 imagens são residências, estas residências em que ficamos 3 meses. Embaixo é uma parede de pinturas do Gonçalo Pena, do lado direito são vários artistas, em cima à direita é o Miguel Manso. Isto é uma produção da Inês Botelho, um filme. Isto é a Europa Latina do Rigo, na Avenida 24 de Julho, que agora a Capital Europeia da Cultura quis refazer em azulejo, mas não foi possível, porque esta escada faz parte do património, e só para terem ideia, isto foi feito a mesma má fila. Foi a 4 dias de inauguração do Rigo, uma exposição que
que era antológica e que reunia 52 trabalhos dele, fizemos uma série de intervenções na cidade. E aqui não nos queriam dar licença. E era quinta-feira feriado, sexta-feira ponte, sábado e domingo. Não fomos de modas. Quinta-feira montamos um andaime, tapamos esta porcaria toda e na segunda-feira, pum, estava feito o mural. Na terça-feira inaugurávamos e telefonei à Câmara Municipal a dizer: olha, amanhã tenho uma roda de imprensa, como é que é? Dão licença ou não dão licença? Não dão licença, vou explicar, já está feito. Deram licença. Mas eu já não faço isso, foi muitos anos atrás. Programação de concertos nacionais e internacionais. Pronto, os concertos acontecem exatamente a mesma coisa. Agora fazemos à volta de 9, 10 concertos por ano. Eu sei que o Norberto Lobo, por exemplo, foi com o programador Sérgio Hidalgo a Cabo Verde a ver se saía alguma coisa. Não saiu nada, mas pronto, não faz mal, mas foram. O Sei Miguel, durante o ano, teve apoio para escrever um livro. Escreveu metade, mas continua a querer escrever. Com a Gruper gravou um disco que teve uma projeção internacional muito boa. E a Gruper esteve agora nos Açores, pronto, também para saberem de uma continuidade. Isto é Animal Collective, Corner Number One. O baterista, não me lembro, se calhar alguém conhece, é inglês e é muito bom. Valeu a pena. Ok, artes formativas, pronto, com produções 10, são 13, não são 10. Residências, programação do negócio. Houve uma coisa que era a programação dupla de dança, mas que isso já não se faz. E estruturas associadas. Ok, a ZDB teve sempre, como sempre tivemos espaços muito grandes, foi casa-mãe de algumas entidades quando surgiram, nomeadamente o Tiago Guedes, o Martim Pedroso no Materiais Diversos, quando eles separaram, porque o Martim Pedroso agora tem outra companhia, a Patrícia Portela, a Mala Voadora, o João Romão, que fez agora aquele festival em Lisboa, como é que se chama? Alguém sabe? Lembram-se? Boca, pronto, sei lá, o Perfins, como é que ele se chama? Bem, não interessa. Passaram muitas companhias, digo só porque isto é uma coisa que não é, isto são umas fotografias de espetáculos, serviços educativos já sabem como é que é, basicamente, mesma coisa, sem documentação, que não está ativo, que temos muita coisa e tal, e temos, se por um lado trabalhamos com artistas, sei lá, o Gabriel, igual que o João Maria e Pedro, chegaram lá quando tinham 23 anos, só que agora uns têm 40, o João Maria e o Pedro, e o Gabriel deve ter 33, aí. Mas o Filipe Felizardo tem 26, o Render tem 25, o Gaspar tem 24, quer dizer, estão em cima. O que refiro se calhar já tem mais anos, o que me refiro é que há sempre uma espécie de renovação. Isto é um ateliê na ZDB, do Tiago Batista. Pronto, isto são frames do filme, os dois do lado esquerdo. Depois, quando estamos a falar dos filmes do Gabriel Branco, estamos a falar History of Mutual Respect, depois da Bienal de Veneza, então 1999, esse filme ganhou Locarno. Locarno está entre os 3 primeiros mais importantes. Tens Cannes, Veneza e Locarno, nas curtas-metragens. Depois fizemos o Palácios de Pena, que não ganhou nada, mas foi a premiere foi em Veneza, no Horizonte. Quer dizer que depois os produtos, dentro das áreas, pronto, isto é promoção, todo mundo sabe como é que é a produção, fazer ao máximo o que as coisas funcionam. Isto são os cartazes, um da Musique e outro de uma exposição, do intercâmbio com os americanos. Fizemos uma exposição dedicada, isto é só para se ver, tipo, havia uma exposição dedicada ao Kenneth Anger, isto é o cartaz, isto é uma coisa gráfica, com vários artistas internacionais e nacionais, e depois são vários tipos de cartaz. Um cartaz isto é do ciclo, o da esquerda é da exposição, o do meio é um postal, mas foi feito também de cinema na Cinemateca, e depois o outro, não sei o que é da exposição também. Ok, o cartaz dos Black Panthers, da ocupação nas tercenas, pronto, o público, temos 18 mil pessoas por ano, cerca de 20 mil, o público é fiel, crítico e participativo, quer dizer, o público não publica à toa, a capacidade dos concertos é 200 pessoas, os gajos que vão lá, é um público inacreditável, os músicos agradecem, porque se aquilo não estiver lá, se aquilo por acaso for um grande flop, as pessoas piram-se. E se aquilo for muito bom, retribuem.
Portanto, não é um sítio à toa. Aliás, o bairro Alto ficou um nojo, basicamente, e a ZDB é uma ilha. É uma ilha que se pode entrar sem pagar, mas é uma ilha. Tens uma pessoa à porta que diz boa noite. Pá, isso, sei lá, até... Aquilo podes entrar sempre. Só se estiveres muito bêbado, as pessoas entram com copos e dizem, pá, não pode entrar com o copo. Mas pronto, é uma ilha, há uma barreira ali. E como as pessoas não sabem o que é, não põem bar, não tem superbox, não tem nada de coisa, faz com que seja um bocado diferenciado. Há sócios que pagam 30 euros por ano, acho eu, não sei se ainda acho que é 30. Cruzamentos de públicos, que é uma coisa muito difícil, visibilidade internacional, agressão de vida. Há uma livraria que quem gera é a Letra Livre, há um ciclo de cinema no terraço, uma esplanada no terraço, pronto, isto é umas imagens no terraço, that's it, um mural que ficou lá da exposição do Coisa 25 de Abril, isto já não é nada disto, isto aliás está tapado com uma grelha de canas de bambu, e isto é a equipa que estava em 2011, para a Marta ainda é diretora, eu faço as artes visuais, o Sérgio Hidalgo ainda coisa, a Joana lamentavelmente faleceu e deu-nos uma grande chimbalada, a Daniela saiu o ano passado, Silvia ainda faz imagem gráfica, o Cristiano ainda é o técnico, o Barros é o técnico, Inês Botelho não está no serviço educativo, a Emília Pereira está há 15 anos lá e pronto, e os outros foram mudando. Pá, os parceiros são milhares. Agora, não sei, se tiverem alguma pergunta, podíamos mostrar algumas coisas. O dinheiro, está bem, desculpem lá, que isto interessa. Os apoios é uma coisa relativa, por exemplo, as parcerias, quer dizer, a Cultura Gesto não nos deu dinheiro nenhum. Não é? Nós temos imensas parcerias que não dão dinheiro nenhum. E depois temos a venda da coisa, não é? O apoio do Estado era 160 mil por concurso público, mas como lembram-se que houve cortes, ficamos com 123. Não obstante, gastamos mais do que meio milhão. Portanto, temos que fazer esta guita. Portanto, imaginem lá como é que anda. As bilheteiras, pá, o que há é muita movimentação de dinheiro, não é? Porque se há 100 concertos por ano e vale 10 e entram 200 gajos, sumem. Agora, sai muito dinheiro. Entra muito dinheiro, mas sai muito dinheiro. Porque temos muita atividade, no fundo é aquela coisa da formiguinha, não é? Grão a grão, vai juntando. E depois, depois vendemos tudo, não é? Vendemos tudo, o que dê menos trabalho, sei lá, vendemos arte, mas não vendemos arte à toa. Não vendemos, sei lá, se isto é um quadro, não vende um quadro. A priori, nem dá, não. É fixe colocar a arte, sei lá, Gulbenkians em coleções, em sítios que vão manter, em tipos que vão mostrar, em tipos que vão valorizar, depois, de preferência, ético, não limpar dinheiro, para esse tipo de coisas. O prédio, às vezes, é alugado para Ray-Ban, Coca-Cola, Diabo 4, para ir 3 vezes por ano ou 4 vezes, e depois há sponsorings para concertos, que dão... pagam por cima o concerto, e metem uma chapinha de Superboc, é tudo ali muito arregrado e muito controlado, não há coisa. Pronto, acho que é basicamente isso. E já disse que vendíamos concertos de muitos artistas a muita gente, e pronto, interessa-nos isto, dinamização cultural, ação cívica, e já está, acho eu, e não sei se quiserem, posso acabar aqui com coisa, se tiver tempo, se não, me voy. Espera aí, aqui, don't save, Blanco Scrotti já está, pois, queria, então deixa-me só boa rápido, pode ser? Ok, espera aí. Pronto, que só para verem ops, isto acho que não dá para abrir, dá. Isto é uma exposição de fotografia. Não sei se para quem conhece o trabalho do António Júlio Duarte. O António Júlio Duarte tira este tipo de fotografias meio abstratas, e ele vem do fotojornalismo, do Expresso, do Independente e não sei o quê, da altura do Tabarra dos anos 90. E convencionamos fazer uma viagem a Macau, ele já tinha lá ido, e tinha feito uma série de fotografias
sobre o casino, que é o hotel, os corredores e tal, e não dentro. Não é tanta coisa do croupier, mas aquele ambiente meio montado e fictício, e do Walt Disney, do casino, quando tu entras ali, é como uma espécie de grande centro, é como um centro comercial. Eu quando vou ao supermercado perco-me. E então é a mesma coisa. E então, é só para também ver uma espécie de um circuito, que é ir com o artista a Macau, fazer 800 fotografias, escolher 15 e depois o display da exposição, que é, ele normalmente expõe as fotografias sobre a parede branca, num espaço no White Cube. E aqui foi experimentar fazer como que uma espécie de labirinto em que as pessoas iam descobrindo, tinham que sempre se ver, a luz é que te transmitia a localização das coisas e depois tu ias-te mexendo. Pronto, eu vou cortar isto, que eu gostava de vos mostrar ainda outra coisa. Vira-se à direita. Pronto, estou a perceber também, não é? Ok, good. Fora. Fizemos uma exposição em que se cruzou o trabalho do João Maria Guzmão e o Pedro Paiva. O João Maria e o Pedro, depois do Julião Sarmento, naquelas listas internacionais dos artistas que estão no número 223, é o João Maria Guzmão e o Pedro Paiva. São tipos que, na verdade, nasceram na ZDB, nasceram no sentido de trabalhar, depois foram à vida deles em 2009, mas temos uma grande relação, igual que com o Alexandre, que funciona, que isso dá coisa. E fizeram este Arco Lisboa. Nós estávamos a ver, as galerias de arte sempre de alguma maneira não falam de nós, tipo os curadores só conhecem a ZDB, os internacionais, passado 3 ou 4 vezes. Porque eles chegam e tomam, vai aqui, vai a Cristina Guerra, vai o artista, vai o meu artista, coisa. Os gajos já saíram, já se foram, tinham 2 dias. E então, pronto, o nosso trabalho é sempre lateral, sempre somos conhecidos mais tarde e tal, o que não tem mal nenhum. Porque quando nos conhecem também depois ficam, vem uma grande diferença entre o que é uma galeria de arte, como é que trabalha, como é que funciona, os meios que dá aos artistas, como é que trabalha com eles e como é que a coisa vai. E havendo este arco, acontecia a mesma coisa, iam-nos deixar de lado, iam meter todas as coisas independentes, pequeninas, mas esta não iam pôr, que não lhes interessa, porque é uma outra maneira de trabalhar. E porque também vendemos arte, e porque estamos a cagar para feiras de arte. E conseguimos meter uma cunha, que é, vimos o dia da pré-inauguração, que é o dia do croquete e tal, não tinham nada à noite. E então arranjamos um armazém de 2.000 metros quadrados no bairro Alto, uma antiga serração, limpamos aquela porcaria toda e montamos uma exposição com uma vintena de peças, esculturas vídeo do Alexandre Estrela, a cruzarem-se com o trabalho do João Maria Guzmão e Pedro Paiva em 16mm, portanto quando entravas tinhas 20 máquinas a funcionar, sendo que eram programas alternados, havia um projecionista que de alguma maneira controlava o público e metia aquela porcaria a funcionar, e a sala grande era um cinema lateral em que tu podias ver, pronto, não sei se isto se calhar tem muita luz aqui para se poder perceber, mas tu tens uma bancada e nessa bancada, tu quando passas a bancada, tens uma série de projeções que se vão ativando. E sendo que o som, porque o João Maria e o Pedro não usam som, sendo que algumas peças do Alexandre entram dentro das peças do... Isto é o som de entrada desta peça. Isto foi filmado com uma Steadicam e mais ou menos a mimar o que é que o espectador de alguma maneira sentia. É o alinhamento, uma maquete dos alinhamentos de Cromlex, que vai, é uma câmara a filmar essa maquete e vai passando e tem uma coluna que é como se o som tivesse a mexer na imagem, não é? Pronto, e esta exposição funcionou tão bem, tão mal, que em fevereiro está em Munique, é provável que vá à Cidade do México, o João Maria e o Pedro têm uma exposição marcada em Madrid, para a Casa Encendida, com um budget super chorudo agora, este ano, e conseguiram-se enfiar 7 peças, são peças caras, em 2 coleções.
Pronto, é só para explicar que é onde estamos agora. Isto é onde a gente está, não é? Epá, nós não queremos fazer galeria, não queremos fazer uma galeria de arte, tipo, porque mudaria o esquema, mas não obstante queremos, isto é a bancada, não obstante queremos que os artistas com quem trabalhamos e a arte na qual acreditamos, que consiga penetrar, penetrar no sistema das artes, pronto, eu acredito, quer dizer, eu não tenho uma grande ligação com o sistema das artes, mas o único sítio dos escoance destas coisas é que para quem as compra. Nós, se fizéssemos água, vendíamos água, não é? Quer dizer, temos que fazer qualquer coisa. Pronto, muito obrigado. Estiveram super atentos. Foram maravilhosos.